Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier, estou aqui hoje para abordar com vocês um assunto importantíssimo para o Enem e para os principais vestibulares. O nosso bate-papo de hoje, a nossa aula de hoje, será sobre as grandes navegações da Idade Moderna. Mas antes da nossa aula, gostaria de lembrá-los que o canal Tudo é História é um canal integrante da plataforma YouTube Edu e também somos parceiros do canal de educação Euduca. Galera, obrigado mesmo pelos mais de 16.500 inscritos que o canal Tudo é História atingiu nessa semana. Mais uma marca importante graças ao trabalho de cada um de vocês que ajuda na divulgação do nosso trabalho, que ajuda na divulgação das nossas aulas. Vocês são muito importantes para a gente. Valeu mesmo, obrigado de coração. Galera, esse assunto grandes navegações, eu já estava devendo fazia um tempo, a galera me cobrando por meio de mensagens, e hoje é dia de pagar essa dívida para vocês. Eu fiz um PowerPoint bem bacana, bem completo, e no final dessa aula, você que nos acompanha já está habituado, o canal Tudo é História faz a resolução de exercícios para que você possa aprofundar o conteúdo que foi ministrado no transcorrer da aula. E já está aparecendo para vocês que nos acompanham o primeiro PowerPoint da nossa aula. Tá aí, ó, as grandes navegações. Galera, um assunto tão importante como esse se faz realmente necessário um contexto histórico para que você possa entender melhor o assunto da aula. Bom, navegar, o homem já navegava desde tempos imemoriais, né? Só que o nosso bate-papo aqui hoje são as navegações modernas, as navegações interoceânicas, que ligaram povos, continentes e pessoas que nunca haviam se visto na história da humanidade. Bom, no início do século XV, nós temos um fenômeno cultural na Europa, o chamado Renascimento Cultural. Esse movimento artístico, filosófico e cultural que inaugura a Idade Moderna, fez com que o homem ficasse mais racional, mais antropocêntrico, mais cientista, empirista como um todo, né? E esse processo artístico e científico fez com que o homem desenvolvesse uma série de tecnologias para ter capacidade de navegar por longas distâncias. E além disso, o pensamento racional ajudou os europeus a romperem com uma série de misticismos e crendices que existiam desde a Idade Média, crendices essas que dificultavam o processo navegatório. Bom, nesse primeiro PowerPoint, vocês estão vendo aí vários elementos importantes que sem eles não seria possível navegar por longas distâncias como aconteceu na Idade Moderna. Bom, no final da Idade Média e no começo da Idade Moderna, os reis da Europa fizeram um pacto com a burguesia. O porquê disso? Os reis, que até então eram figuras meramente decorativas, se aproximaram de uma burguesia comercial que vinha crescendo desde o século XIII, né, uma nova classe social ligada a atividades mercantis. E foi esse pacto, rei mais burguesia, que permitiu a estabilidade política dos países europeus e o dinheiro necessário, né, dinheiro esse da burguesia mercantil, dinheiro necessário para financiar essa nova empreitada navegatória. Ou seja, o pré-requisito básico para o homem conseguir navegar no início da Idade Moderna, além das novas tecnologias e o pensamento racional que foi trazido pelo Renascimento Cultural, nós temos um cenário político favorável de formação das monarquias nacionais europeias, onde o rei teve o seu poder fortalecido pelo apoio e pelo financiamento da burguesia mercantil. E essa parceria irá render frutos, muito além da formação das monarquias nacionais. Essa parceria vai permitir que o homem europeu pudesse navegar por longas distâncias em busca de novas fontes de riqueza e com coragem para enfrentar o desconhecido. O que tem a ver a Igreja Católica nessa época? Os primeiros países a navegar foram os países ibéricos, Portugal e Espanha, países extremamente católicos, que estavam interessados em propagar o cristianismo católico para os povos recém-descobertos e dominados, antes que as ideias protestantes pudessem atingi-los. Então, podemos dizer que as grandes navegações foram traçadas por essa trinca. Os reis que ganharam poder no final da Idade Média e no começo da Idade Moderna, uma burguesia mercantil que estava em ascendência social e financiou as grandes navegações buscando lucrar com essa empreitada, e a Igreja Católica que queria expandir o seu leque de fiéis pelo mundo. Beleza, pessoal?
essa introdução é importante para que vocês venham entender o restante da aula. Olha esse segundo PowerPoint que interessante. O mundo antes das navegações. Esse é um mapa mundo de Genovese, 1453. Se você parar para reparar, os europeus não conheciam basicamente nada de mundo a não ser a Europa, a África, né, e parte somente da África. Perceba aí no mapa que eles não conheciam o extremo sul da África ainda, né? Eles conheciam lá o leste europeu, lá onde está a Rússia, e uma parte da Índia. O mundo ainda é desconhecido para os europeus, pelo menos uma enorme parte deles. Até nesse formato de mundo oval, dá para você perceber o enorme desconhecimento de geografia, que mesmo na modernidade os europeus ainda praticavam e possuíam. Um conhecimento geográfico bastante limitado. Nesse PowerPoint 3, olha que engraçado isso aí, o imaginário europeu. Desde a Idade Média, existiam umas crendices populares que terras recém-descobertas eram habitadas por monstros horrendos, como esses desenhos que vocês estão vendo aí. Isso se o indivíduo conseguisse chegar até o seu destino final, porque o mar era habitado por criaturas horrendas, né? Até a lenda de que existia um polvo gigante no fundo do mar, que puxava as embarcações para o fundo do oceano. Então existiam crendices que o europeu precisou romper, precisou enfrentar para poder se lançar nessa tarefa marítimo navegatória. E o renascimento cultural tem um papel importantíssimo para fazer com que o europeu vencesse esses medos que existiam desde a Idade Média, medo que foi necessária a sua superação para que o europeu tivesse coragem de enfrentar uma atividade tão perigosa que era navegar pelos mares e oceanos. Porque até então, o mar que eles navegavam era o mar Mediterrâneo. Porém, desde 1453, com a queda de Constantinopla, atravessar o Mediterrâneo até era possível, já que Gênova e Veneza controlava basicamente o mar Mediterrâneo. Difícil seria você desembarcar em portos de Jerusalém, da Síria, e fazer esse caminho até a Ásia por vias terrestres, já que você teria que passar por territórios de religião muçulmana. Bom, nesse slide número 4, está justamente essa questão que eu estou debatendo com vocês. Em 1453, e a queda de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, que era a Roma Oriental, né? Aquele território foram tomados pelos turcos, que eram praticantes do islamismo, e isso dificultou bastante o transitar de mercadorias da Europa até a Ásia. Então se fazia necessário encontrar uma rota marítima que permitisse aos europeus navegarem até principalmente Calicut, na Índia. E nós vamos ver que nessa saga para descobrir uma rota marítima até Calicut, portugueses e espanhóis acabaram descobrindo a América e o Brasil, respectivamente. Os espanhóis a América e os portugueses ficando com o litoral do Brasil. Esse PowerPoint, pessoal, número 5, é um dos mais importantes dessa aula. Você vai ter que enfrentar no vestibular, no Enem e até mesmo em concursos públicos como a SpaceX, que cai também História Geral na prova. Você vai enfrentar exercícios pedindo para vocês os fatores que motivaram as grandes navegações da Idade Moderna. Então, foca nesse PowerPoint porque ele é bem importante. Bom, gente, é sabido de todos vocês, se você realmente vem estudando sério e pesado, que na Idade Média os europeus passaram por várias crises agrícolas, processos que mataram milhares de pessoas de fome, né? Milhares, estou sendo modesto, né? Milhões de pessoas morreram ou de fome ou de peste negra no final da Idade Média, para o início da Idade Moderna. Então navegar era bem importante também para os europeus, porque se eles encontrassem outros territórios com terras férteis, eles poderiam expandir a agricultura para solos melhores, já que o continente europeu vinha com um solo bastante judiado, o solo infértil que causou a fome que matou aí milhões de pessoas por vários períodos diferentes durante a Idade Média. Esse é um dos primeiros fatores que motivaram os europeus a navegarem. Expandir a conquista europeia para novas terras onde eles pudessem praticar campos cultiváveis fora do continente europeu. Ter uma reserva de comida. Talvez assim fique mais fácil para vocês entenderem. Bom, navegar também era uma busca por metais preciosos. Não se esqueça que nessa época, no início da Idade Moderna, já vigorava um capitalismo mercantil na Europa, que nós chamamos de mercantilismo, cuja principal característica é o metalismo. O acúmulo de metais preciosos era um meio de medir a riqueza de um Estado nacional naquele período.
Então navegar para eles também era procurar, né, buscar novas fontes de ouro e prata para os europeus. Bom, gente, além disso, não tem como negar que um dos principais motivos das grandes navegações da Idade Moderna era encontrar uma rota marítima pelo Oceano Atlântico, que até então os europeus chamavam de Mar Tenebroso, tamanho medo que eles tinham desse mar. Então, um dos principais objetivos era encontrar uma maneira de circunnavegar o extremo sul da África, encontrando uma passagem marítima para a Índia, já que pelo Mediterrâneo, como eu disse anteriormente, estava bem difícil naquele momento. Bom, navegar também foi a expansão do comércio. A burguesia estava interessada em abrir novos mercados consumidores e, obviamente, adquirir uma série de produtos que pudessem ser revendidos no mercado consumidor europeu. E como eu também salientei no início da aula, para a Igreja Católica, navegar se transformou numa missão de fé de esparramar o cristianismo católico por áreas recém-conquistadas antes que as ideias protestantes assim o fizessem. Beleza, pessoal? Bom, nesse PowerPoint número 6, aqui é uma dica importante para vocês também de vestibular. Porque uma coisa é precisar e querer navegar, outra é completamente diferente e ter condições técnicas para fazê-lo. Mas como eu disse na introdução da aula, a modernidade não trouxe apenas novas formas de pensamento, né? O racionalismo e o espírito científico promovido pelo renascimento cultural fez com que os avanços náuticos, né, melhorassem consideravelmente. Aqui tem 3 exemplos para vocês, né? As lendárias caravelas portuguesas, um barco resistente capaz de carregar uma carga até então inédita para padrões europeus, daria para carregar milhares de toras de madeira, quilos e quilos, né, toneladas de pimenta e outras especiarias. Ali do lado, em cima, do lado da caravela, tem o astrolábio, que era um instrumento, era o GPS da época, né, ajudava a estabelecer coordenadas geográficas em mapas, né, fazer cálculos de latitude e longitude. E embaixo, claro que não tinha esse formato, aqui é só para ilustrar, a bússola, que não é invenção europeia, né? Sabem que a bússola foi inventada pelos chineses, porém os europeus aperfeiçoaram a bússola para ser um instrumento mais preciso e bastante útil na arte navegatória. Então nós temos aí as 3 principais invenções que permitiram aos europeus a primazia nas grandes navegações, né? A caravela, o astrolábio e a bússola. Bom, queridos, quando se fala em grandes navegações, uma das perguntas mais manjadas no vestibular é o pioneirismo português, que você está acompanhando nesse PowerPoint número 7. Como assim pioneirismo? Portugal foi uma das primeiras nações navegadoras da história moderna, né? Quando eu digo primeiras nações a navegar por longas distâncias, né? Praticar navegações interoceânicas. E lógico que o vestibular quer saber por que desse pioneirismo. Imagine um país pequeno que no começo da modernidade não tinha 1,5 milhão de habitantes, é um país pequeno, saiu na frente de várias outras nações poderosas da Europa, como França e Inglaterra, por exemplo. Bom, gente, na introdução da aula, eu falei para vocês que para navegar, um país precisava de um Estado centralizado, uma monarquia forte e coesa e uma burguesia disposta a financiar essa empreitada navegadora. E Portugal tinha tudo isso. Portugal é um Estado nacional precoce, desde o século XIII que Portugal já tinha sua monarquia nacional estabelecida. Portugal conseguiu unificar o seu Estado, a sair mais rápido do feudalismo do que outros países europeus, porque depois de anos de guerras contra os mouros que haviam invadido a Península Ibérica desde o século VIII, com a expulsão dos muçulmanos, né, os mouros muçulmanos, a monarquia portuguesa, em união com a burguesia, pôde financiar as grandes navegações da modernidade. Então, possuir um Estado centralizado, moderno e com apoio da burguesia, fez de Portugal a primeira potência navegadora, assim melhor dizendo, da história. Além disso, gente, Portugal tem uma posição geográfica extremamente favorável para a navegação. Portugal é banhado pelas águas do Oceano Atlântico, é um país litorâneo, costeiro, fica na entrada do Estreito de Gibraltar, que é o caminho que liga o Atlântico ao mar Mediterrâneo, que no passado, né, os gregos chamavam esse caminho de corredor de Hércules, né, Estreito de Hércules. E, além disso, Portugal tem o rio Tejo, que é um rio de águas profundas,
então era possível fabricar barcos em estaleiros no interior de Portugal e ir navegando até o mar, regrinha básica de geografia, né? Todo rio deságua no mar. Então os portugueses possuem ou não? Possuem, né? Vamos falar no presente porque a localização de Portugal é perfeita quando o assunto é navegação. Além disso, Portugal é um país extremamente católico, né? Estava ali realmente empenhado nessa missão, eu diria quase que uma nova cruzada, né, de expansão do cristianismo, né? E não podemos nos esquecer que aquelas invenções náuticas que eu mencionei no PowerPoint passado, a caravela era um barco de invenção portuguesa. A bússola e o astrolábio também foram aperfeiçoados em Portugal. Os grandes mestres de cartografia da Europa eram portugueses. Ou seja, a tecnologia náutica era muito avançada em Portugal e atribui-se à Escola de Sagres, né, um ambiente onde se ensinava a arte da navegação em Portugal, a grande responsável pela primazia tecnológica que os portugueses tinham quando o assunto era navegação. Bom, gente, o ciclo português de navegação, ele é chamado de ciclo oriental. Por quê? Porque Portugal buscava encontrar um caminho circunnavegando a África em direção ao Oriente, né? Em direção às Índias, no plural, porque era assim que os europeus se referiam ao território onde hoje é a Índia e a China. Então, Portugal navegou a Oriente em busca dessa passagem. E o primeiro a encontrar foi o famoso Bartolomeu Dias. Na sua viagem de 1487 a 1488, Bartolomeu Dias é o primeiro navegador europeu a contornar o Cabo das Tormentas no extremo sul do continente africano, lá na África do Sul, né? Não terminou a viagem até Calicut, na Índia, mas voltou de posse de excelentes mapas para que Portugal concluísse a viagem. Porém, demorou um pouco, né? Somente em 1498, o fidalgo português Vasco da Gama, né, o herói narrado nas linhas dos poemas de Camões, né, os Lusíadas, foi Vasco da Gama o primeiro navegador europeu a completar uma rota marítima, né, pelo Oceano Atlântico, depois pelo Índico, contornando a África, né, ligando a Europa até Calicut, na Índia, a terra das especiarias. E o mais famoso aí dessa trinca de navegadores portugueses tem a ver com a nossa história, né, o senhor Pedro Álvares Cabral, que em 1500, segundo a versão oficial, quando o mesmo também navegava para Calicut, na Índia, sua esquadra teria se perdido, né, em meio a uma tempestade. Ele mudou a rota navegando caminho contrário, Atlântico acima, e veio descobrir o Brasil em abril de 1500, lá nas areias lindas de Porto Seguro, na Bahia. Né? Não é o foco da nossa aula de hoje, debater se ele estava perdido ou não, se a descoberta do Brasil foi proposital, se foi por acidente, mas essa é a versão oficial. Bom, onde que entra a Espanha no meio dessas façanhas da navegação portuguesa? Os senhores estão vendo aí no PowerPoint de número 8. Bom, gente, a Espanha demorou mais tempo para navegar, porque a Espanha demorou mais tempo para centralizar o poder e formar a sua monarquia nacional. A Espanha ela teve complicações aí no processo de expulsão dos mouros, e os mouros só foram expulsos definitivamente da Espanha em 1492, depois da lendária Batalha de Granada, onde os reinos cristãos de Isabel, Castela, Navarra e Aragão expulsam os mouros de religião muçulmana que ainda ocupavam o território espanhol. Bom, logo após a Guerra de Reconquista, a rainha Isabel, né, Isabel de Castela, ela acabou conhecendo um navegador genovês. Muito se debate sobre a origem do Cristóvão Colombo, né? A mais aceita é que ele era genovês, que ele teria nascido na Itália, não era espanhol. E nesse encontro entre Cristóvão Colombo e a rainha Isabel de Castela, ela resolveu financiar para ele, né, 3 lendários barcos, né, Pinta, Ninha e Santa Maria. O Colombo tinha uma ideia ambiciosa, que era navegar ao ocidente, né? Se o objetivo de Portugal era navegar por debaixo do continente africano e dar a volta, o do Colombo era uma rota alternativa bem ambiciosa, para dizer no mínimo. Ele pretendia circunnavegar a terra, vocês estão vendo essa flechinha aí em vermelho, né? Ele saiu do porto de Palas, na Espanha, e ele navegou em linha reta, porque segundo ele, na sua ideia, né, já que a terra era redonda, se ele navegasse ao ocidente, ele daria a volta ao mundo e chegaria na Índia. Bom, sabemos que o Colombo não chegou nem perto dessa empreitada,
porque em outubro de 1492, enquanto os portugueses estavam lá embaixo, né, tentando contornar a África, ele navegou ao ocidente e acabou esbarrando numa ilha da América Central, a ilha de Guaane, habitada por povos maias. Inclusive, inicialmente ele achou que estava em Calicut, na Índia, pela aparência dos índios maias. Não é à toa que o nome ficou índio, né? Um nome equivocado para se referir aos nativos americanos, porque o Colombo acreditou estar nas Índias. Beleza, pessoal? Então, a façanha dos portugueses: Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas em 1488, Vasco da Gama em 1498 completou a viagem de Portugal até a Índia, e em 1500, né, o senhor Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Bom, uma coisa que cai muito nos vestibulares, pessoal, é esse PowerPoint 9, né, que vocês estão vendo aí. Perceba o seguinte: os portugueses vinham navegando contornando a África. Reparem nesse mapa que está aparecendo para vocês, né? Porque eles queriam chegar lá na Ásia, em Calicut, na Índia. E o Colombo lá em cima, em meio às viagens portuguesas, em 1492, o Colombo, navegando em nome da rainha Isabel de Castela, ele descobre a América, mesmo sem saber, né, que ele tinha descoberto um continente. Você sabe que o nome América é porque depois um navegador português, amando do imperador Carlos, ele veio pesquisar as descobertas do Colombo e viu se tratar de um continente, não de uma ilha ou de um caminho para a Índia, como o Colombo acreditava. Em homenagem a Américo Vespúcio, o imperador Carlos colocou o nome de América no continente. Bom, bem antes disso, né, quando ambos estavam navegando, o Colombo já tinha chego na América, mas os portugueses ainda estavam lá desbravando o litoral sul da África. A Igreja Católica temia um conflito entre dois dos principais países católicos da Europa. Então, por pressão da Igreja, eles acabaram assinando tratados para dividir as descobertas interoceânicas. Bom, vocês estão vendo aí, ó, o primeiro acordo foi a Bula Intercoetera e, obviamente, que Portugal ficava no preju, né? Porque essa linha vermelha, dá uma olhadinha ali, só um pedacinho lá em cima, na região nordeste do Brasil, ficaria para Portugal. Depois de muitas discussões e Portugal ter protestado, a Espanha cedeu. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia para Portugal 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então, de Cabo Verde, 370 léguas a oeste, essa linha preta que vocês estão vendo aí, ela passa bem em cima do litoral do Brasil, determinando que o litoral do Brasil seria português e o restante da América naquele momento ficaria para a Espanha. Inclusive o interior do território brasileiro ficaria para a Espanha, que ao longo da história a Espanha nunca ocupou as suas terras aqui no Brasil e Portugal foi se apoderando das mesmas. Mas pelo Tratado de Tordesilhas, percebem, assinado em 1494, 6 anos antes do Cabral chegar no Brasil, e muita gente ainda acha que o Cabral chegou aqui sem querer em abril de 1500. É só para você raciocinar o quanto essa teoria que o Cabral chegou no Brasil por acidente era idiota. Bom, então esses são os dois principais tratados assinados por Portugal e Espanha, né? Você pode estar questionando assim, louco, para me fazer uma pergunta aí de norte a sul do Brasil, querendo me perguntar o seguinte: professor, se foi a Espanha que chegou na América em 1492 com Colombo, por que a Espanha cedeu e deu um pedaço da América para Portugal? A resposta é que Portugal já navegava pelo Oceano Atlântico desde 1488. Não, já navegava bem antes. É que em 1488 Portugal descobriu, né, um caminho contornando a África do Sul lá, descobriu que era possível circunnavegar a África. A Igreja Católica não queria, né, os dois principais países católicos da Europa, né, somado à Itália, mas a Itália não navegava nessa época, e nem era um estado centralizado, a Itália era cidades-estado. Então, a igreja achou porventura melhor sediar aí um acordo entre ambas para evitar um conflito de maior envergadura. E aí Portugal ficou com um prêmio de consolação, que é essa faixa litorânea do Brasil. Lógico que posteriormente, só que isso é assunto para várias outras aulas, Portugal foi expandindo essa linha e aumentando seus territórios para outras regiões. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, gente. Olha, 25 minutos de aula aí é para dar um geralzão desse assunto para vocês. A gente vai aprofundar um pouquinho mais agora nos exercícios, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês. Ó, tá aparecendo aí
exercícios, embaixo tem uma mensagem, né? Galera, se inscreva no canal, pelo amor de Deus, ajude o nosso trabalho a crescer, a se manter no ar, para a gente conseguir comprar um equipamento melhor aí para deixar o nosso canal mais turbinado. Acione aí o sininho para você ser avisado das nossas aulas, né? Um abraço aí em meu nome, professor Hilário Xavier, e o revisor e editor do nosso canal, nosso amigo Thiago Galak. E agora vem a correção de exercícios para que você possa aprofundar um pouco mais o assunto grandes navegações. Bom, galera, já está aparecendo para vocês aí o primeiro exercício da nossa correção referente à aula de grandes navegações. 1. Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos dos séculos XV e XVI? Bom, galera, você que acompanhou a nossa aula do início ao fim, prestou bastante atenção, já deve ter sacado que a resposta correta é a alternativa B de bola. Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias para comprar especiarias diretamente na fonte e vender com elevados lucros na Europa. Beleza, galera? Vamos lá para o exercício número 2. Para se compreender historicamente o contexto em que se iniciou as práticas de navegações europeias, que resultaram no que ficou conhecido como as grandes navegações, o autor do texto Grandes Navegações diz que é necessário fazer associação entre algumas situações históricas. Indique qual das alternativas abaixo está correta. Bom, galera, eu disse para vocês na aula que para navegar se fazia necessário a conjugação de alguns fatores, né? Como um Estado nacional, uma burguesia mercantil forte e esse espírito capitalista. Então a resposta correta para esse exercício número 2 é a alternativa B de bola. Reavivamento comercial da Baixa Idade Média. Por quê? Porque lá que surge a burguesia interessada em financiar as grandes navegações. Formação dos estados nacionais e a ascensão da burguesia. B de bola, beleza? Então vamos lá para o último exercício da nossa correção, o exercício da Unifenas. Destaca-se como resultado das descobertas e da expansão luso-espanhola nos tempos modernos a... Olha aí, pessoal. Nós vimos que para navegar, os europeus acabaram, né, estabelecendo vários impérios por diferentes regiões do mundo. E aí? Achou a resposta correta? A resposta correta é a D de dado. A abertura de uma nova era de navegação e comércio, não mais concentrada no Mediterrâneo, e sim no Oceano Atlântico. Nós vimos nas aulas de hoje que grande parte das grandes navegações modernas foram atravessando o Oceano Atlântico. Portugal na direção oriental para contornar a África e o Cristóvão Colombo na direção ocidental, sonhando em circunnavegar a Terra para chegar em Calicut, na Índia. Pessoal, é sempre um prazer tê-los conosco aqui no canal Tudo é História. Muito obrigado mesmo. Continue aí nos ajudando, compartilhando nossas aulas. Quando o canal Tudo é História chegar a 20 mil inscritos, nós iremos dar 2 presentes aqui no canal Tudo é História. Um dado por mim, professor Hilário Xavier, e o outro pelo Thiago. O Thiago vai dar um presente bem bacana da loja dele para um felizardo do canal Tudo é História. Um abraço e até a próxima aula.